Será que esse filho é dela mesmo? A ciência por trás da ovodoação. Pessoal, eu queria falar de um tema que é um tabu. E eu acho que você tinha que dar um like, porque a gente tem coragem de vir falar de temas de tabu. Bruninha, ovodoação, a sua família toparia? Ixi, difícil, não sei, é um assunto bem polêmico, Assunto realmente. pesado, né? É, Que- eu acho que alguns membros sim, outros ficariam mais com o pé atrás, sabe? É isso, pessoal. Vamos falar de um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu queria falar um pouco sobre esse processo de ovodoação, o que que é, qual que é esse tipo de tratamento, se isso é permitido ou não é permitido no Brasil. E queria falar um pouquinho também sobre a gestante que gere um filho sobre o tratamento com ovodoação. Queria falar um pouco desse binômio, né, de doadora e receptora. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Queria então que você se inscrevesse no canal. Pessoal, comenta aqui embaixo se vocês acham que pode fazer tratamento com ovodoação ou não, pode, isso é lícito, não é lícito, o que você concorda com isso, você não concorda. Pessoal, o que é muito legal do YouTube é que a gente tem vários tipos de pacientes diferentes, a gente tem várias religiões, várias crenças, várias pessoas, e isso é muito importante para ajudar a pluralidade, né? Assim, o Brasil é um país laico, né? O que que significa? Você é livre para ter qualquer tipo de religião, isso é muito bom, e é livre para ter qualquer tipo de ideia. Então esse assunto é um assunto que envolve tudo isso, pessoal. Não é um assunto fácil. E por que que é muito legal? Porque eu acabei de ver uma paciente de 21 anos de idade, que parou de menstruar com 21 anos de idade, ela tem falência do ovário com 21 anos de idade. A paciente mora em Foz do Iguaçu, e ela me contou um pouco a história dela e ela não consegue engravidar com o óvulo próprio, ela não consegue fazer tratamento para ela. Então, quais são essas repercussões? O que eu devo falar para ela? E a pergunta do início do vídeo, né, que está na nossa thumbnail, né, não é um clickbait, mas esse filho por ovodoação é dela mesmo? Vamos discutir um pouquinho esse assunto. Bruninha, puxa a vinheta. Legal, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar assim, a ovulação, ele é um tratamento estabelecido. Então eu trouxe aqui uma publicação da ASHRAE, que é uma revista europeia, né, uma sociedade europeia de reprodução humana, que publica algumas revistas, uma delas é a Human Reproduction e a outra é a Human Reproduction Update. E basicamente eles fizeram um guideline que a sociedade se posiciona frente a alguns comentários e diz o seguinte: a ovulação é uma técnica amplamente utilizada em casos de... Quais são as principais indicações? E esse guideline é muito legal, porque é o que a gente faz no Baby Center, é o que a gente faz aqui na clínica. Queria que vocês conhecessem o Baby Center também, vou colocar para a Bruninha deixar nossas informações aqui do Baby Center. Mas basicamente, quais são as principais indicações? Primeiro, falência ovariana precoce, ou seja, quando o ovário para de funcionar precocemente. Falhas repetidas de tratamento de FIV, aborto habitual, algumas doenças genéticas que você não consegue procurar no embrião. Talvez a gente use esse tipo de tratamento chamado de ovodoação. Então, é para repetir: falhas de tratamento de repetição, abortamento de repetição, alguma doença genética muito grave, falência do ovário quando o ovário para de funcionar. Essas são as principais indicações. Ou eu poderia colocar aqui maternidade tardia também. Às vezes o ovário funciona, mas ele não funciona adequadamente. Ela tem 45, 46, 47 anos de idade. Nesses casos, realmente, você talvez tenha que usar esse tipo de tratamento, tá bom? O que é esse tratamento, pessoal? Existe uma doadora e existe uma receptora. Primeiro, eu queria falar, como eu estou falando de ovo doação, quem é a receptora? Quem precisa desses óvulos, nessas indicações que eu falei. Mas quem é a doadora? Pessoal, a doadora tem vários perfis e ele é permitido no Brasil. Então, o CRM permite a doação de óvulos. Em que situações? Primeiro, para parentesco. Então, você pode doar óvulo para alguém da sua família até 4º grau. Tá bom? Então você pode doar óvulo para alguém da sua família até 4º grau de parentesco, e esse tipo de doação ela não é anônima. Salvo essas doações familiares, a doação no Brasil tem que ser anônima, ou seja, você não pode conhecer a sua receptora e vice-versa. A doadora não pode conhecer a receptora e a receptora não pode conhecer a doadora. Mas quem é esta paciente, pessoal? Tem vários perfis. Tem gente que, por incrível que pareça, quer doar óvulo porque quer ajudar as outras pessoas, é altruísta. Posso falar para vocês que são poucos casos, mas existe sim pessoas que querem doar óvulos para ajudar outros casais a engravidarem. Segunda causa é ajudar a doar óvulo para congelar óvulo para ela mesma, que a gente chama de doação compartilhada. Então, o paciente tem lá 29, 30, 31 anos de idade, ela quer guardar óvulo porque ela quer engravidar no futuro, não sabe se vai engravidar, ela não quer ter custo com esse tipo de tratamento, então ela pode doar uma parte dos óvulos
para viabilizar o tratamento para ela, tá bom? E existe também umas doações para viabilizar o tratamento de outras pessoas. Então esse tipo de tratamento nas reproduções humanas pode existir também, né? Pessoas que querem doar para outras pessoas quererem engravidar, que não sejam as pessoas que estão recebendo óvulos dela ali. Então isso tudo dentro. O que é importante, pessoal, é que a doação de óvulos ela não pode ser remunerada no Brasil. Então você pode ali ajudar, ter ajuda de custo para as pacientes para transporte, para alimentação, para custo dos exames que ela vai fazer para o tratamento, mas você não pode ajudar ela financeiramente do tratamento, né? Por quê? Porque o Brasil considera realmente que isso pode estimular um comércio de óvulos. E, pessoal, assim, a gente segue regras no Brasil e em qualquer lugar que você esteja. É óbvio que em outros países isso é permitido. Então, se existe uma regra que é permitido fazer, e não tem nada de errado. Do ponto de vista de tratamento, não muda nada. Se a paciente fizer nos Estados Unidos recebendo dinheiro ou fizer no Brasil, o tratamento é exatamente o mesmo, tá bom? Mas, por enquanto, as regras do CRM são essas. Ela não pode receber dinheiro para fazer esse tipo de tratamento. Beleza, dito isso, a gente já falou quem são os tipos de doadora, a gente já falou da capacidade altruísta ali do tratamento, e a gente já falou quais são os principais tipos de pessoas ali, a receptora e a doadora. E a quarta coisa que eu trouxe para vocês, pessoal, é para responder esta pergunta: o filho é dela mesmo? Pessoal, e aí a parte mais legal que tem nisso é uma coisa chamada de epigenética. É uma coisa que mudou muito a medicina, né? Essa palavra epigenética. É mais ou menos como se a gente estivesse reescrevendo a evolução ali da espécie, né? Lembra que a gente estudou Darwin no colégio, a gente estudou Lamarck, todos aqueles estudos de evolução, e a epigenética veio um pouco de reescrever isso. E ela reescreveu em nível genético. Então o que é isso? É como o ambiente onde você cresce na barriga da sua mãe e os primeiros meses de vida podem mudar a sua expressão gênica. Olha que interessante, pessoal, como a sua carga genética que você recebe de qualquer lugar, basicamente a receptora está recebendo um óvulo da doadora, como a receptora que vai gerar este filho pode coordenar a expressão gênica ou até mesmo mudar ou escolher ali, entre aspas, do ponto de vista biológico, qual gene que essa criança vai expressar. Pessoal, um estudo famoso sobre epigenética é um estudo feito em Boston, onde o pesquisador ele pegou moscas que tinham geneticamente idênticas, né, aquelas drosófilas, não sei se vocês lembram disso, e uma ele criou ali dentro de um túnel de Boston, um potinho com alta concentração de CO2, e outra ele criou dentro do laboratório com uma concentração ideal de O2, e ele viu que moscas geneticamente idênticas expressavam cor de olho diferente. Então, o que ele quis dizer? Que ambientes onde você cresce podem mudar a expressão de características físicas, mas pode mudar uma série de outras expressões gênicas que é a mãe que coordena. Olha que interessante, pessoal. Então, sim, a mãe receptora desses óvulos, ela tem um papel fundamental na expressão gênica e ela vai mudar a forma como aquela pessoa está crescendo dentro dela. E ela vai escolher do ponto de vista biológico ou molecular o que ela quer que aquela criança expresse. Ou seja, sim, existe uma atividade muito clara da mãe que está gerando, sim, existe uma ingerência da mãe que está gerando, e isso é muito legal. Eu trouxe 2 trabalhos, né? Um da Human Reproduction Update, que fala o seguinte: durante toda a gestação ocorre uma intensa comunicação biológica entre a mãe e o bebê. Ou seja, a mãe está trocando o tempo inteiro informação com o bebê e coordenando isso. Uma outra coisa impressão digital dada no útero da mãe. Então o toque da criança no útero da mãe que está gerando coordena um pouquinho disso, ou seja, você está tendo um imprint clássico e claro da mãe para a criança. Hormônios, nutrientes que o neném recebe, a gente é o que a gente come, isso quem controla é a mãe. E a mãe que está gerando vai escolher o que ela come. Fatores imunológicos, vários anticorpos, sistemas moleculares que participam do desenvolvimento fetal. Pessoal, sim, é uma troca intensa entre a mãe e a criança. E para terminar um pouquinho, eu queria trazer uma provocação, talvez uma provocação saudável. Quem conhece o nosso canal, quem me conhece como médico, sabe que eu não quero causar nenhum tipo de polêmica. Na verdade, a minha intenção é trazer ciência, é trazer informação. Eu respeito todas as opiniões, eu respeito todas as posições, de verdade eu respeito. Quem me conhece sabe que isso é verdade. E eu queria falar o seguinte: quando a mãe adota uma criança, a mãe adotiva, ninguém questiona se ela é a mãe ou não daquela criança. Essa frase é muito legal, né? Quem fez essa frase foi a Bruna. A Bruna pôs uma frase assim: ninguém questiona se a mãe adotiva é a mãe de verdade. Por quê? Porque é a mãe que cria. Agora você vai questionar alguém que gerou na barriga, que amamentou e criou, ou seja, tem até um imprint maior, escolheu a expressão gênica. Então por que a gente vai questionar se essa mãe que recebe o óvulo não é mãe de verdade? Esse filho não é dela.
Então, respondendo a pergunta do vídeo, sim, esse filho é dela, sim, isso é cientificamente provado, sim, existe uma participação importante da mãe dentro da criação desse filho nos primeiros meses de vida. E sim, ela pode mudar características físicas e escolher o jeito que ela quer que a criança expresse. Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Queria que vocês dissessem aqui embaixo: Luiz, você não concorda com você tá maluco, ovo doação é uma loucura. Luiz, eu concordo. Então, de verdade, quando tem polêmica, tem mais view. Então, pessoal, claro, a gente não tem que faltar com respeito com ninguém, tem que ter o respeito com todo mundo, mas dá a sua opinião aqui embaixo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!